Olá, olá você, tudo bem? Como vai? Eu sou o professor Cristiano Martins, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós teremos uma aula de Direito Penal parte especial no crime do artigo 153 do Código Penal, que são aqueles crimes contra a inviolabilidade de segredos, o crime específico de divulgação de segredos. Antes de iniciarmos a aula, eu peço que você assine o meu canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver novas aulas aqui no meu canal. Dê um like aqui nesse vídeo. Coloque o seu comentário pedindo novos temas, tirando a sua dúvida. Isso fortalece o meu canal e faz com que eu me sinta motivado a gravar novas aulas gratuitas aqui para o meu canal de YouTube. Também temos um canal no Telegram que é Happy Aula. Se você tem Telegram aí é só procurar ou então aqui nesse link http://happyaula. Tem o meu canal lá no Instagram, que é Prof. Cristiano Martins, e também no Facebook. No Facebook é Prof. Cristiano Martins, facebook.com/Prof. Cristiano Martins. Vamos iniciar então lá quanto ao artigo 153 do Código Penal, vamos fazer aqui a leitura. Divulgação de segredos dos crimes contra a inviolabilidade de segredos. Divulgação de segredo. Divulgar a alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa de R$300 mil a 2 contos de réis. Lembrando que assim está porque esse artigo é de 1940. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informação ou banco de dados da administração pública. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. E o parágrafo 2º, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Vamos lá, iniciando com os tópicos aqui das aulas de Direito Penal parte especial. Qual é o bem jurídico protegido? Qual é o bem jurídico protegido aqui? Aqui é a intimidade, a vida privada, que é a honra, imagem das pessoas, enfim, tudo isso está incutido aqui como bem jurídico da violação de sigilo. E esse bem jurídico ele vem previsto lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Aqui, Constituição, né? Vamos colocar Constituição para não confundir com Código Penal. E diz o que esse artigo 5º, inciso 10? Olha o que diz. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, aqui é o bem jurídico protegido. Qual é o objeto material do crime, objeto material do crime, não objeto jurídico, porque objeto jurídico é sinônimo de bem jurídico. Eu já lecionei isso em outra aula que você pode procurar aqui no meu canal, a aula de sujeitos e objeto do crime. O objeto material é aquela coisa ou pessoa com a qual recai a conduta. Então aqui, o objeto material do crime é o conteúdo do documento particular ou da correspondência confidencial. Então é o documento. O documento, o que é um documento? O documento está previsto, isso de documento, lá no artigo 232 do Código de Processo Penal, que diz: consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Veja só, então isso é documento. Quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, sejam eles públicos ou particulares. Aí tem o parágrafo único ainda do 232 que diz: a fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original. Então aqui a inviolabilidade que se dá é quanto a documento particular. O documento público, a sua inviolabilidade de documento público, documentos públicos, sua inviolabilidade é protegida por onde? Em outros crimes, protegidas em outros crimes. Por exemplo, o artigo 94 da Lei de
licitações. A lei de licitações, qual é mesmo? Essa é fácil, né? Lei 8666, né? Que é a lei do capeta, 8666 de 1993. Esse artigo, por exemplo, fala devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-la, pena de detenção de 2 a 3 anos e multa. Então aqui nós temos um crime específico, lembrando que se for a uma devassa de segredo relacionada à licitação, nós temos aí o artigo 94 da lei 8666, ok? E o que quer dizer documento? O que quer dizer correspondência? Correspondência. A correspondência, o conceito de correspondência está no artigo 47 da lei 6.538 de 78, que é a lei dos serviços postais. E aí a correspondência lá nessa lei diz o seguinte: toda comunicação de pessoa a pessoa, por meio de carta, através da via postal ou por telegrama. Então esse é o conceito de documento e de correspondência. Quais são os sujeitos do crime? Os sujeitos desse crime aqui, quem será? Quem será? É crime comum, crime próprio ou crime de mão própria? É crime próprio. Por que que é crime próprio? Porque o sujeito ativo tem que ter uma situação específica para praticar o delito. Qual é a situação específica? O sujeito ativo quem é? Somente pode ser o destinatário do documento particular ou da correspondência confidencial. Então esse é o sujeito ativo do crime, né? O destinatário da correspondência, ele é o autor desse crime, ele é o autor do crime. Então o detentor, o destinatário é uma coisa, né? Agora o detentor da correspondência também pode praticar esse delito? Também pode praticar o 153, tá? Aquele que detém o documento de forma legítima ou de forma ilegítima, o documento ou a correspondência. Detentor é diferente de destinatário. Detentor é aquele que está com a posse dessa carta ou dessa correspondência. E o sujeito passivo? Sujeito passivo, quem é? É aquele que corre o risco do dano com a violação do segredo pelo autor. Então é quem? É o titular do segredo. O titular do segredo é que é o sujeito passivo, que é a vítima. E nem sempre a vítima desse crime será o prejudicado pela revelação do segredo. Nem sempre vai se confundir aí a vítima do crime em análise com o prejudicado. Então, por exemplo, um autor ele pode divulgar o conteúdo de uma correspondência particular da qual o detentor nós temos, por exemplo, João é o autor da carta. E João, o autor da carta, confessa que manteve relações libidinosas e amorosas com a esposa de Mário, por exemplo. Nesse caso, o João ele é o titular do bem jurídico protegido, enquanto Mário, que é aquele que teve que se João saiu com a mulher, é o terceiro que será prejudicado com essa informação. Então, nós podemos ter o prejudicado no crime e a vítima do crime de forma distinta. A tipicidade objetiva do crime, a tipicidade objetiva. Qual é o verbo? O verbo nuclear aqui é divulgar. Divulgar. Divulgar, o que isso quer dizer, o divulgar? Divulgar é espalhar, tornar público. Tornar público. É difundir o segredo, né? Trata-se então de crime de forma livre, porque a forma como ele vai divulgar esse segredo pode ser qualquer uma, pode ser por uma placa, por uma faixa, pode ser pelo jornal, pode ser pelo rádio, pode ser pela revista, pode ser pela internet, pode ser de qualquer maneira, E aqui ainda, lembrando que na tipicidade objetiva, nós temos um elemento normativo do tipo penal. Qual é esse elemento normativo do tipo penal? É a expressão sem justa
causa. Então esse é o elemento sem justa causa. Quer dizer, isso significa que o crime de divulgação de segredo, ele somente vai se caracterizar quando a difusão do documento particular ou da correspondência confidencial ocorra de maneira ilegítima. Então tem que acontecer a prática da conduta da divulgação tem que ser ilegítima, ou seja, contrária aí às regras do direito, Quais são as hipóteses em que há justa causa? Algumas, né? Alguns exemplos. Exemplos em que há justa causa. E se houver justa causa, não haverá a prática do crime. Vamos ver algumas situações. O segredo é revelado por testemunha em audiência judicial. Então essa é uma situação com a qual não haverá a prática do crime, porque haverá justa causa. Não será ilegítima a prática da conduta, ok? Um outro exemplo, por exemplo, o pai entrega carta do filho em que o filho confessou ser autor de um crime. Também haverá justa causa. E outra situação, consentimento da vítima. Se a vítima consentir em que se divulgue aquele segredo, também não haverá problema algum. A tipicidade subjetiva, qual é? É o dolo direto ou eventual. Que é a vontade livre e consciente de divulgar o conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial. E aí a pessoa tem que estar também protegida tem que ter, né, o elemento normativo do tipo do sem justa causa, né? A pessoa tem que estar de forma ilegítima. A modalidade culposa da divulgação de segredo, não há a modalidade culposa, beleza? Também uma outra situação, como nós vimos aqui, é só dolo geral, né? Não precisa ter a comprovação do especial fim de agir, ou dolo específico, ou dolo especial. Não precisa se comprovar o para que ele divulga esse segredo. Para a ocorrência do 153, não há necessidade de se comprovar o dolo especial, que é chamado também de especial fim de agir. Ou seja, qual era a intenção com aquela divulgação de segredo. Não precisa saber o porquê que a pessoa divulgou o segredo. Mas se configurar algum dolo específico, se achar que teve algum dolo específico, pode acontecer que a conduta recaia para um outro crime. Então, por exemplo, tem um crime previsto lá no artigo 13 da Lei 7.170 de 83. Essa Lei 7.170 de 83, que é a lei dos crimes contra a segurança nacional. E lá nesse artigo 13 diz assim: comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou entrega a governo ou grupo estrangeiro ou organização ou grupo de existência ilegal de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras, enfim. E aí tem um crime, portanto, específico. Consumação e tentativa. Quando que se dá a consumação desse crime? Esse é um crime material, formal ou de mera conduta? É crime formal, tá? É um crime formal. Sendo crime formal, a consumação se dá quando o segredo é divulgado. A consumação se dá quando o segredo é divulgado para um número indeterminado de pessoas. Mesmo que ninguém venha de fato a ser prejudicado com a divulgação do segredo. Então, por isso que ele é um crime formal, porque não há necessidade de ocorrer o dano, não é obrigatório que se reconheça a produção do chamado resultado naturalístico. Por mais que se preveja que o dano não é
obrigatório que ocorra o dano. Porque se fosse obrigatório ocorrer o dano para que acontecesse a consumação, não seria crime formal, seria crime material. Então o crime formal é aquele crime de consumação antecipada. Apesar de ele prever na descrição do tipo penal a conduta e prever também o resultado, não é necessário, não é obrigatório acontecer o resultado para que haja a consumação do tipo penal. E aí tem uma discussão doutrinária que é a seguinte, que é quando a divulgação ocorre para uma única pessoa. O crime, se só uma pessoa, ela divulga o segredo para só uma pessoa, vai acontecer o crime? O posicionamento dominante é que não haverá a prática deste crime. Por quê? Vejam só ali a consumação, nós colocamos aqui que a consumação se dá quando o segredo é divulgado para um número indeterminado de pessoas, Então é necessário esse mais de várias pessoas, né? Se for uma pessoa só, uma única pessoa, não haverá a prática deste crime. Beleza? Ok, então. Vamos aí para nossa última parte, que é a ação penal. Tentativa, né? Esqueci de falar de tentativa. A tentativa é possível? Sim, a tentativa é possível. Vamos colocar aqui que admite-se a tentativa. Admite-se a tentativa. Porque pode-se fracionar os atos executórios, né? Então, sem nenhum problema. A pessoa pode estar, por exemplo, num local cheio de gente e ele começa a colocar um cartaz lá nesse local divulgando o segredo. E nesse momento alguém chega e coíbe a pessoa, o sujeito ativo, de colocar esta faixa, este cartaz com o segredo que ele iria revelar. Portanto, um número indeterminado de pessoas não ficou sabendo. Se não ficou sabendo, ocorreu, então, a tentativa. A ação penal. A ação penal qual é? São duas as espécies de ações penais previstas, porque no artigo 153 tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Olha lá o parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Caso ocorra o caput, somente se concede mediante representação. Então são duas as hipóteses aqui. Vamos colocar essas duas hipóteses. Ação pública condicionada à representação, que é a regra, né? E nós temos uma segunda, que é a ação pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, que nós temos no parágrafo 2º. E quando que é a ação penal pública incondicionada? Quando ocorrer prejuízo para a administração pública. Ocorreu para a administração pública, que é o parágrafo 2º. E aqui é o parágrafo 1º. Além disso, nós temos aqui a questão ainda do parágrafo 1A. Parágrafo 1A. Vamos voltar lá em cima para relembrar o que diz o parágrafo 1A, lá, que é uma forma equiparada, né? É como se fosse um novo crime. O legislador faz dessas coisas, vai colocando letra, enfim. Parágrafo 1A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Então aqui, novamente, né, no parágrafo 1A, ele tem essa modalidade aí equiparada, que foi acrescentada ao Código Penal no ano de 2000, tá? Aqui esse parágrafo 1A, que é a modalidade que o bem jurídico protegido também é informações sigilosas. Informações sigilosas especificamente quanto a administração pública, né? Específicas da administração pública. E aí o bem jurídico
Protegido é este o objeto material. São os dados secretos. Qual é o objeto material, a coisa com a qual recai aqui o delito? São os dados secretos, aquelas informações sigilosas ou reservadas, né? Porque não é porque a administração pública que todas as informações serão públicas. Não. Algumas informações, eles têm que ter um certo cuidado, né? Tem alguns dados que exigem algum tipo de restrição especial por parte da administração pública. E essas informações sigilosas podem estar em bancos de dados da administração pública ou não, pode estar em outra forma. E aí, veja só, ele coloca que informações sigilosas ou reservadas assim definidas em lei. Então tem que ter uma lei definindo quais são essas informações públicas sigilosas. Então é a chamada norma penal em branco. Norma penal em branco é aquela que o tipo penal, né, o crime, ele não é completo. Ele precisa de uma segunda lei, uma segunda norma para identificar o que é o assunto. Então essa norma penal em branco tem várias situações que definem essa questão de sigilo de informações públicas. Vou dar algum exemplo aqui para vocês. Vou escrever aqui mesmo. Informações que são sigilosas. Quais são exemplos de alguns artigos que falam sobre informações públicas sigilosas? Artigo 20 do Código de Processo Penal, que diz que a autoridade policial assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato exigido no interesse da sociedade. Óbvio, né? Inquérito policial tem que estar em sigilo em várias situações para que a polícia consiga investigar de maneira autônoma. Outra questão, o artigo 207 também do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: são proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devem guardar segredo, salvo se desobrigados pela parte interessada. Então tem várias situações que trazem essa questão aí do sigilo de informações. Tem a lei de acesso à informação também, né? Lei de acesso à informação, tem um crase ali, que é a lei 12.527 de 2011. Esta lei de acesso à informação trouxe várias definições aí sobre essa matéria do sigilo das informações públicas, especificamente no artigo 4º, tá? Eu não vou esgotar aqui essa informação, tá? Da lei de acesso à informação e das outras legislações. O sujeito ativo do crime. Quem é o sujeito ativo desse crime do parágrafo 1º A? Sujeito ativo é qualquer pessoa, portanto é crime comum, Se for funcionário público, ele pode caracterizar um outro crime, tá? O sujeito ativo. Funcionário público não dá, né? Funcionário público como sujeito ativo. Pode acontecer o quê? A violação de sigilo funcional, que é o sigilo que pertence à função dele, caracteriza o crime do artigo 325 do Código Penal. 325 do Código Penal. Então, é outro crime, né, que se for o funcionário público. O 325 que diz assim: revelar fato que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Então, este é um crime específico do funcionário público quando ele tem esse conhecimento, dependendo da sua situação da função. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É o Estado, porque é a administração pública aqui que é a protegida. A tipicidade objetiva. Tipicidade objetiva. Qual é o verbo aí, o núcleo do tipo penal? É divulgar. Divulgar, então, é a mesma situação do caput, né? Difundir, espalhar, tornar público. E aí pode ser também em rádio, em faixa, em placa, na televisão, pela internet, numa revista. E também tem um elemento normativo aí, sem justa causa, igualzinho o anterior. A consumação se dá quando? A consumação é crime também de mera conduta, crime de mera conduta. O tipo penal aqui, por que o caput é crime formal? Porque o caput aqui prevê, o possa produzir a outrem. E agora, aqui,
Tem alguma coisa de dano aqui no parágrafo primeiro, ó? Divulgar sem juntar causa, blá, 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 contidas ou não no sistema de informação. Tem o resultado naturalístico aqui previsto no primeiro A? Não tem, só tem a descrição da conduta. Se só tem a descrição da conduta e não tem a descrição do resultado, portanto, é o chamado crime de mera conduta. E esses assuntos, na verdade, estão lá na aula de classificação dos crimes, quando eu explico a diferença entre crime material, formal e crime de mera conduta. A tentativa é possível? Também é possível, igual o caput, né? Aquele exemplo que eu dei lá para o caput também é possível. A ação penal aqui, qual é? A ação penal, nós já falamos, né? A ação penal que está aqui prevista, que se ocasionar para a administração pública, será ação penal, qual mesmo? Ação penal pública incondicionada, né? Quando resultar prejuízo para a administração, é pública incondicionada, tá? Que é aquele previsto no parágrafo 1º e no parágrafo 2º aqui deste artigo. Parágrafo 2º e parágrafo 1º. É que eu pulei aqui, né? Tá aqui, ó, parágrafo 2º, ó. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Se não houver prejuízo, somente se procede mediante representação. Então essa é a questão da ação penal. Beleza? Obrigado. Assim terminamos aqui mais um crime, que é o crime que acabamos de ver do artigo 153 de divulgação de segredos. Muito obrigado, peço para você aqui se inscrever no meu canal novamente, divulgar o meu canal para os seus colegas, isso vai me ajudar bastante. Dá um like, deixa seu like, por favor, aqui tô mendigando like no vídeo, tá? E comentários também. Valeu, até a próxima aula, muito obrigado, tchau, tchau!